Senhorita Coelho é uma das personagens mais queridas pelos habitantes do mundo de Peppa, e seus muitos trabalhos é a piada recorrente mais engraçada da série. Mas será que tem um motivo sombrio e maligno por trás de tudo isso? Nós achamos que sim, e podemos provar pois existem várias coisas estranhas sobre os coelhos, e o motivo final vai te surpreender. Você já notou que os coelhos não moram nos mesmos lugares e vizinhanças que os outros animais? Durante o episódio que a Rebeca Coelho tem que ir para casa, mas Peppa não quer que a brincadeira acabe, ela acaba sendo convidada para conhecer a casa dos coelhos e nós aprendemos que eles moram em tocas dentro das colinas. Diferente dos outros animais que moram em casas no topo delas. Muitos podem argumentar que isso é natural dos coelhos, mas eu também acho que eles são isolados dos outros animais. É um caso de unir o útil ao agradável, sabe? Me perguntaram quando eu apresentava a teoria aqui na equipe do canal se não é só porque eles são roedores e os outros são mamíferos que existe essa separação. E esse pode ser o motivo bonito que eles dão, para justamente executar isso de forma bem feita. Pois eu acho que existe um motivo mais estratégico e profundo para essa separação deles, que eu vou te provar no final desse vídeo. Então peguem seus chapéus de alumínio, pois a teoria de Peppa Pig de hoje é uma que vai fazer sua cabeça girar no lugar. Prontos? Pois está começando mais um vídeo no canal Planeta Teen. Se você ainda duvida, pois tem o meu primeiro argumento no episódio A Maior Poça de Lama do Mundo. Lembra? Esse é aquele episódio que chove pra caramba a ponto de inundar o mundo inteiro. O Vovô Pig vem ao resgate com seu barco e junto com a Peppa, ele vai de casa em casa perguntando o que eles querem comer, que estão indo até a loja para garantir que ninguém fique em necessidade durante aquele desastre natural. O mais bizarro é que ninguém trata isso como um desastre, é só como se tivessem deixado a torneira aberta e transbordou a água da piscina, sem problemas. E aí eles chegam na loja para comprar os pedidos de todo mundo e lá está a Senhora Coelho, trabalhando enquanto todo mundo está aparentemente de boa com essa tragédia. E durante a conversa, vemos que eles não se importam em perguntar para ela se tá tudo bem, eles literalmente não dão a mínima, mas assim... Lembra que os coelhos vivem em tocas no meio das colinas, né? E que os outros animais só ficaram seguros porque sua casa está no topo delas. E como ficaram os coelhos que tiveram seus túneis alagados? Ninguém pergunta para ela sobre isso porque ninguém se importa. Se existe um desapego tão grande assim frente a uma tragédia desse tamanho, é porque tem um motivo por trás que justifique isso, não é? E o mais incrível é que mesmo com seus túneis todos alagados, a Senhora Coelho vai trabalhar para poder ajudar os outros, ou será que ela fez isso para disfarçar? Porque na verdade ela não precisa se preocupar, pois está tudo bem com os coelhos, de alguma forma misteriosa. Eu tô falando que essa teoria tem pernas, então digita a hashtag coelhos aí nos comentários para eu saber que você tá curioso para saber o resto. Você já parou para se perguntar o porquê dela ter tantos empregos? Alguns podem argumentar que é só uma piada inocente que os desenhistas gostam de ficar trazendo de volta. Mas se a gente for pensar de uma forma lógica, você faz as coisas de acordo com o quanto aquilo vai te beneficiar, ou beneficiar as pessoas que você se importa, certo? Ela é piloto de avião, piloto de helicóptero, bombeira, vendedora, limpadora de aquário, taxista, operadora de elevador, entre várias infinitas outras coisas que nem consigo me lembrar agora. Qual seria o benefício que alguém poderia receber por se desgraçar tanto de trabalhar dessa forma? A resposta imediata que pensamos é dinheiro, bufunfa, verdinha, grana. E como coelhos se reproduzem muito, ela com certeza tem uma família inteira para alimentar. Ou será que tem? Mesmo depois daquele dilúvio. E agora ela quer se vingar do resto do mundo que ignorou enquanto sua família inteira se afogava e só ela escapou. Mas o que uma pessoa na situação dela com tantos empregos poderia querer para se vingar de uma sociedade inteira? A resposta é apenas uma: controle. Pensa bem. De todos os trabalhos que eu citei, todos eles têm alguma utilidade que todo mundo vai precisar algum dia. Ela presta resgate, presta transporte, vende comida, vende remédios, tudo coisa essencial para as pessoas viverem seu dia a dia. E ela é quem está no comando de tudo. É genial, porque quando o dia da revolta dela finalmente chegar e ela decidir, junto com a nova era dos coelhos, puxar o plug da sociedade, ela quebra todas as camadas da convivência, pois ela era a única prestadora de serviços que existia. Mas ainda tem um ponto específico que não abordei sobre a falta de importância que deram para ela. O dia de folga da Senhora Coelho é o episódio que solidifica o plano megalomaníaco de controle que ela inventou,
Porque prova duas coisas. Se você se lembra do episódio, ela sofre burnout e não consegue mais trabalhar por conta do cansaço. E vários serviços ficam largados ao mesmo tempo com os clientes esperando o atendimento. Os pais se unem para tentar quebrar um galho só para não ficar feio pro lado deles. E mesmo assim, eles não param de ligar para a senhora Coelho porque precisam de ajuda para realizar os trabalhos dela. E isso é a primeira prova. Ninguém saberia se virar de verdade sem ela, pois ninguém é capaz de realizar os trabalhos tão bem quanto ela. E se você se lembra bem também, outra coisa importante acontece nesse episódio. Os filhotes ficam na casa dela para cuidar dela. E ela não estava bem. Burnout é um negócio sério e que a pessoa precisa de repouso e apoio. A melhor maneira de descansar com certeza não é tendo um bando de pirralho em volta de você, falando na sua orelha, te mandando fazer coisas, porque estão no mundinho da brincadeira deles, tipo a Suzy se fingindo de enfermeira, quando ela precisava de uma enfermeira de verdade. A segunda coisa que isso prova é: ninguém dá a mínima para ela. E essas são todas as provas que ela precisava, a não ser que aquela não fosse a senhora Coelho real. Se isso deixou uma pulga atrás da sua orelha, então essa é a hora de assinar o canal e clicar no sininho para ativar as notificações de novos vídeos. Já falamos antes como coelhos se reproduzem muito e muito rápido, certo? E já estabelecemos o quanto os habitantes desse mundo não se importam com os coelhos. Toda vez que eles precisam de um serviço, eles chamam a senhora Coelho e sempre se referem a ela dessa forma. Eles tratam como se fosse sempre a mesma pessoa, mas e se não for? E se cada serviço prestado for sempre por uma senhora Coelho diferente? Faria sentido, já que a raça de cada animal é como seu sobrenome. Então, de certa forma, está certo chamar todas de senhora Coelho. Mas não significa que são a mesma, não é? Isso seria igual falar que todo japonês é igual, ou que todo asiático é coreano, ou algo do tipo. É algo extremamente desrespeitoso, mas que ao invés de se ofender, os coelhos começaram a usar a seu favor, pois seu objetivo visa o longo termo. E esse é mais um motivo que me leva a acreditar que tudo isso culmina no grande motivo deles serem excluídos, e que alimenta mais ainda a vingança contra a sociedade na forma de controle. Os coelhos são todos membros de um culto, uma sociedade secreta que visa controlar o mundo por trás dos panos através da economia, comércio e mídia, para que no final das contas apenas os coelhos restem. Pois se você parar para pensar, mesmo isolados, os coelhos são a maioria dos habitantes, já que existem vários deles, e apenas uma família de cada raça dos outros animais. E a estrutura do culto é toda centrada na forma de uma única pessoa, uma matriarca que serve como mãe para todas as senhora Coelho que vieram depois da única que sobreviveu ao dilúvio, aquela que é a única que é chamada de Mamãe Coelho. Pare bem para pensar, porque todas as outras coelhas são chamadas de Senhora Coelho ou Senhorita Coelho, mas apenas uma, a mãe da Rebeca, uma das melhores amigas da Peppa, é chamada de Mamãe Coelho. Obviamente é pelo parentesco com a Rebeca, mas como coelhos se reproduzem muito, quem garante que a mamãe coelho não é mãe de vários outros coelhos, ou quem sabe de todos? Quem garante que essa matriarca do culto da nova era dos coelhos não é a senhora Coelho original? Por isso tudo que eu acho que essa teoria faz tanto sentido, porque todas as peças se encaixam de uma forma que não tem como ignorar.